Olá, bem-vindos ao momento de oração. Pressione o botão inscrever-se e vamos juntos encontrar paz na fé. Pai de infinita bondade e eterna misericórdia, nós nos prostramos diante de Ti neste novo amanhecer, neste instante sagrado em que a luz do sol rasga a escuridão da noite, da mesma forma que a Tua palavra e o Teu poder rasgam as trevas e abrem os caminhos mais fechados em nossas vidas. Agradecemos, Senhor, pela dádiva inestimável da vida, pelo sopro que renova, pela promessa de um recomeço que se materializa a cada novo dia que nos concedes. É um privilégio incalculável despertar e saber que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre nós, que a Tua fidelidade é grande e que a Tua presença é a única certeza que nos sustenta e nos impulsiona a seguir adiante, mesmo quando o caminho à frente se mostra cheio de pedras, de neblina e de portões de ferro cerrados. A nossa alma clama por Ti logo cedo, antes que a ansiedade do dia comece a nos envolver, antes que as preocupações se tornem mais pesadas do que a fé. Nós Te buscamos, ó Deus, porque sabemos que sem a Tua luz, os nossos passos vacilam, a nossa força se esvai, e o nosso discernimento se confunde no meio das escolhas. Tu és a rocha inabalável, o farol que guia o navegante em mar revolto, o pastor que conhece cada ovelha e a conduz para pastos verdejantes. Por isso colocamos este dia em Tuas mãos poderosas, entregando-Te cada segundo, cada pensamento, cada ação, cada interação e, sobretudo, cada caminho que a visão humana julga estar bloqueado. Neste momento de oração forte da manhã, trazemos a Tua presença, ó Senhor, todos os caminhos que parecem ter sido fechados, todas as portas que se bateram diante de nós, todos os muros que a vida, as circunstâncias, a inveja, ou até mesmo os nossos erros, levantaram em nossa jornada. Olhamos para a nossa frente e, por vezes, enxergamos apenas becos sem saída, projetos paralisados, relacionamentos interrompidos, oportunidades que se esvaíram como areia entre os dedos. A dor do não que recebemos, a frustração do tentei e falhei, o cansaço do bati em todas as portas e nenhuma se abriu. Tudo isso depositamos aos pés da Tua cruz. Reconhecemos, ó Pai, que a nossa perspectiva é limitada. Olhamos com olhos carnais e vemos o impossível, mas Tu olhas com olhos divinos e vês a solução onde só existe o problema. Vês a estrada onde só há mata fechada. Tu és o Deus que abre o mar para que o Teu povo passe em terra seca. Tu és aquele que faz brotar água da rocha no deserto. Tu és, conforme as Escrituras, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém pode abrir. A nossa fé está ancorada nesta verdade absoluta. Tu és o abridor de caminhos, o grande desbloqueador de destinos e de vidas. Pedimos, em primeiro lugar, que Tu nos cures de toda a incredulidade e de todo o medo. Quebra, agora, todo o espírito de derrota que tenta se alojar em nossa mente. Que todo pensamento de que isto não tem mais jeito seja repreendido e substituído pela convicção de que, com Deus, tudo é possível. Afasta de nós a voz da dúvida, a murmuração que nos paralisa, a comparação que nos entristece. Restaura a nossa força interior, aquela força que nos faz levantar a cabeça e declarar: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Entendemos que muitas vezes os caminhos fechados não estão fora, mas dentro de nós. São os caminhos do nosso coração endurecido pelo perdão que não foi dado. São os caminhos da nossa mente aprisionada pela culpa ou pelo ressentimento. São os caminhos da nossa vontade teimosa que insiste em trilhar veredas que não são as Tuas. Por isso, Senhor, nesta manhã, purifica o nosso interior. Se há amargura, arranca-a de nós. Se há mágoa, transforma-a em cura. Se há falta de perdão, capacita-nos a liberar a pessoa que nos feriu, pois sabemos que ao perdoar, a primeira pessoa a ser liberta somos nós mesmos. O perdão é a chave que destranca os portões espirituais que nos impedem de avançar para as bênçãos que Tens preparadas. E agora, com o coração purificado e a fé renovada,
Clamamos especificamente pelos caminhos que precisam ser abertos em nossa vida. Caminhos profissionais e de carreira. Meu Deus, olhamos para a nossa vida profissional. Há portas de emprego que se fecharam, promoções que foram negadas, projetos que não saíram do papel. Há o peso do desemprego, a angústia da instabilidade, o desânimo de não encontrar o nosso lugar no mercado. Nós te pedimos, ó Senhor, tu que és o provedor, abre as portas certas, aquelas que estão alinhadas com o teu propósito para a nossa vida. Que a nossa qualificação, o nosso esforço e o nosso talento sejam vistos e reconhecidos. Desbloqueia toda a burocracia, toda a influência negativa, toda a injustiça que impede o nosso avanço. Se for preciso quebrar um muro para que o teu filho ou a tua filha chegue ao seu destino, quebra este muro com o poder do teu Espírito. Se há uma porta de emprego sendo guardada para o orante, nós a declaramos aberta agora, em nome de Jesus. Que haja a ligação certa, o convite inesperado, a proposta irrecusável. Que o trabalho seja fonte de dignidade, de sustento e de realização, e não de desgaste e opressão. Guia-nos pelos caminhos da excelência, da honestidade e da sabedoria no ambiente de trabalho. Concede-nos a graça de sermos cabeça e não cauda, instrumentos de bênção e transformação por onde passarmos. Caminhos financeiros e de prosperidade. Senhor, tu conheces a situação financeira de cada um que reza conosco. Tu vês as dívidas que sufocam, a escassez que aperta, a sensação de que o dinheiro entra e escorrega rapidamente, sem fixar-se. Tu és o Deus da fartura, o Deus que multiplica os pães e peixes, o Deus que transforma a água em vinho. Clamamos por um milagre financeiro, por um desbloqueio de prosperidade que venha de forma honesta, justa e abundante. Que toda a maldição financeira, toda a herança de pobreza, toda a influência de escassez seja quebrada e desfeita no poder do nome de Jesus. Onde havia falta, que haja provisão. Onde havia conta a pagar, que haja recursos para quitar. Abre as fontes de renda que estavam secas. Mostra-nos a estratégia, a sabedoria e a disciplina para gerir os recursos que tu nos confiarás. Que o caminho da prosperidade seja iluminado, para que possamos não apenas sustentar as nossas famílias com dignidade, mas também estender a mão aos necessitados, tornando-nos canais de bênção no teu reino. Que todo o caminho que nos leva ao endividamento desnecessário e à ruína seja fechado, e que o caminho da multiplicação e da estabilidade seja escancarado. Que estejamos livres para desfrutar da tua bondade na área material. Caminhos de relacionamento e família. Muitas vezes, Pai, os caminhos mais difíceis de abrir são aqueles que nos ligam a quem amamos. Tu vês o casamento que está à beira do colapso, a relação entre pais e filhos que se encontra rompida, a amizade que se desfez pela incompreensão. Tu és o Deus da reconciliação, o restaurador de pontes. Pedimos que tu entres em cada lar que nos ouve agora. Quebra as barreiras do orgulho, da teimosia e da má comunicação. Desbloqueia os corações para o diálogo sincero e para o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Que o caminho de volta para casa, de volta para o abraço, de volta para o perdão seja aberto e percorrido com humildade e fé. Restaura, Senhor, o que o tempo, o pecado e as palavras ferinas destruíram. Que a nossa casa seja um refúgio de paz e a nossa família seja uma fortaleza espiritual, com caminhos abertos para a união, para o respeito e para a harmonia. Que todo o caminho de intriga, fofoca e desentendimento seja selado e fechado pelo sangue de Cristo, e que apenas o caminho do amor e da verdade prevaleça em nossos laços afetivos. Caminhos de cura e saúde. Senhor Deus de todo o poder e misericórdia, clamamos também pela abertura dos caminhos de cura em nosso corpo, em nossa alma e em nosso espírito. Tu és o médico dos médicos, aquele que carrega em suas chagas o preço da nossa saúde. Se há alguma doença crônica, um diagnóstico que aprisiona, uma dor que não cessa, nós a entregamos a ti. Desbloqueia os caminhos do nosso sistema imunológico para que funcione com a perfeição divina. Abre os caminhos para que o tratamento médico seja eficaz,
para que o remédio cumpra seu papel e para que os profissionais de saúde sejam guiados pela tua sabedoria. Que toda a enfermidade que é resultado de um bloqueio emocional ou espiritual seja curada na sua raiz. Libertação do medo, da ansiedade paralisante, da depressão que fecha os caminhos da alegria e da esperança. Que o Espírito Santo inunde o nosso ser com vitalidade e paz, abrindo um novo caminho de saúde plena e vigor. Nós cremos no teu poder restaurador e declaramos que as feridas são saradas, as dores são aliviadas e a saúde é restabelecida, abrindo o caminho para uma vida longa e cheia de propósito para a glória do teu nome. Senhor, nesta oração forte da manhã, queremos também invocar a tua presença para fechar os caminhos que não nos servem, que nos desviam da tua vontade perfeita. Fecha o caminho da tentação, o atalho que parece fácil, mas leva à perdição. Fecha a porta da má influência, da companhia que nos afasta da luz, do vício que nos acorrenta. Fecha o caminho da imprudência, da palavra dita sem pensar, da decisão tomada na emoção. Fecha o caminho da distração que nos impede de focar no essencial, no reino, na justiça, na família. Que o nosso único caminho seja o caminho estreito que leva à vida, o caminho da santidade, da obediência e da verdade, pois tu és o caminho, a verdade e a vida. Se for necessário que um caminho se feche para que o melhor se abra, nós dizemos: seja feita a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Confiamos plenamente na tua sabedoria, pois os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e os teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Entendemos que a estrada que parece longa, sob a tua direção, é a mais segura e a que nos leva à verdadeira felicidade e realização, enquanto o atalho que o mundo oferece é uma ilusão que termina em dor e frustração. Permaneça conosco neste dia, ó Pai. Coloca um cerco de anjos protetores ao nosso redor, protegendo a nossa saída e a nossa entrada, a nossa casa, o nosso trabalho e a nossa família. Que a tua unção repouse sobre nós como um óleo que nos separa para a vitória. Que o Salmo 91 seja a nossa realidade, que debaixo de tuas asas encontremos refúgio e que nem 1000 caiam ao nosso lado, nem 10.000 à nossa direita, pois a praga não chegará à nossa tenda, porque nos colocamos debaixo da tua soberania. Dá-nos a coragem de um leão para enfrentar os desafios, a mansidão de uma pomba para lidar com os conflitos e a sabedoria de uma serpente para discernir as ciladas do inimigo. Que o caminho que hoje se inicia seja trilhado com a certeza de que a cada passo a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nos guiando através de qualquer escuridão ou incerteza. Nós te agradecemos por esta manhã de oração, por este tempo de intimidade e por esta declaração de fé poderosa. Agradecemos não apenas pelas portas que tu já abriste, mas principalmente pelas portas que tu estás abrindo neste exato momento, enquanto esta oração é feita e ouvida com o coração. Agradecemos pelos caminhos que tu estás endireitando, pelas montanhas que tu estás movendo e pelos vales que tu estás preenchendo. Recebemos pela fé o nosso desbloqueio espiritual, a nossa vitória financeira, a nossa restauração familiar e a nossa cura integral. Declaramos que este dia será um dia de portas abertas, de oportunidades inesperadas, de livramentos visíveis e invisíveis, e de manifestação da tua glória em todas as áreas de nossa vida. Que esta oração da manhã seja a semente de um dia frutífero e abençoado, e que a força desta palavra ecoe em nossos corações, nos sustentando em cada momento e em cada decisão. Confiamos em ti, Senhor, e a ti entregamos toda a nossa vida, nossos anseios, nossos temores, e a certeza de que a tua mão poderosa está sobre nós para nos guiar, nos proteger e nos fazer prosperar em todos os nossos caminhos. Que a luz deste novo dia penetre em cada canto de sombra da nossa alma, dissipando o medo e a insegurança. Amado Deus, neste fluir de fé e entrega, reafirmamos a nossa dependência total da tua graça. Pedimos que a cada nova inspiração, a nossa alma respire a tua presença e a tua paz. Que a oração não seja um fardo ou uma obrigação, mas o alimento diário,
o maná que sustenta o nosso espírito para as batalhas que virão. Que o nosso olhar esteja fixo no invisível, pois sabemos que é no invisível que se encontra a fonte da nossa força e da nossa vitória. Capacita-nos, ó Pai, a viver o hoje com plenitude, a não nos angustiar com o amanhã, pois a cada dia basta o seu mal, e a cada manhã tu nos dás o pão da vida. Que a nossa atitude seja de gratidão constante, reconhecendo que até nas dificuldades existe um propósito, uma lição, um caminho de crescimento, pois o caminho fechado de hoje pode ser a proteção para um mal que não vimos, e o desvio pode ser a rota de escape para a bênção que nos aguarda. Ensina-nos a confiar no mapa que tu traçaste para nós, mesmo que ele inclua vales sombrios, pois sabemos que no vale a tua vara e o teu cajado nos consolam e nos guiam. Que a tua palavra, que é a verdade imutável, se manifeste em nosso dia. Que o que foi prometido se cumpra, que o que foi profetizado se estabeleça, e que a fé que plantamos nesta oração germine em frutos de justiça, paz e alegria. Que o Espírito Santo nos lembre a cada momento de que somos filhos amados, herdeiros das promessas e portadores da luz de Cristo. Que a nossa identidade em Ti seja o motor que nos faz superar qualquer obstáculo. Que não nos definamos pelas portas que se fecharam, mas pela porta eterna que é Jesus, a qual está sempre aberta para nos conduzir ao Pai. Nós rejeitamos toda a limitação imposta por opiniões humanas, por sistemas falhos, por palavras contrárias. A única limitação que aceitamos é a que o Teu amor nos impõe, que é o limite da bênção e da santidade. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Oração de desbloqueio e abertura em detalhe. Senhor, direcionamos agora um clamor específico e detalhado sobre as áreas de bloqueio. Desbloqueio da criatividade e novas ideias. Que a mente seja liberta da névoa da confusão e da procrastinação. Envia-nos ideias que transformam, projetos inovadores, soluções geniais para os problemas que parecem insolúveis. Abre o caminho para que a nossa vocação e o nosso chamado divino se manifestem em obras concretas, cheias de propósito e utilidade para o Teu reino e para a humanidade. Desbloqueio de relacionamentos tóxicos. Retira-nos, ó Pai, de todo o caminho que nos leva a pessoas que drenam a nossa energia, que semeiam a discórdia e que nos puxam para trás. Abre o caminho para relacionamentos sadios, de encorajamento mútuo, de companheirismo fiel e de amor sincero. Que sejamos cercados por pessoas que nos aproximam de Ti e do nosso melhor destino. Desbloqueio de traumas e memórias dolorosas. Entra nas câmaras mais profundas da nossa alma, onde os caminhos da cura parecem selados pela dor do passado. Pelo poder do sangue de Jesus, quebra o poder de toda lembrança que nos aprisiona no que já passou. Abre o caminho do esquecimento daquilo que machuca e o caminho da ressignificação para o que nos ensinou. Dá-nos um coração novo e um espírito inabalável, livre das correntes invisíveis do trauma. Desbloqueio de causas na justiça. Intervém, Senhor, nas causas judiciais que se arrastam e cujos caminhos parecem travados por negligência ou injustiça. Tu és o juiz justo. Abre o caminho para a verdade, para a celeridade e para a resolução favorável, para que o Teu filho, filha, não seja mais oprimido pelo peso da espera e da incerteza. Desbloqueio espiritual e livramento. Manifesta o Teu poder libertador sobre toda a obra do maligno que tenha tentado fechar nossos caminhos através de inveja, feitiçaria, olho gordo, ou qualquer seta lançada em nosso destino. Quebra, desfaz e anula toda a palavra contrária, toda a ligação de alma indevida, todo o jugo pesado. Declaramos que somos livres para avançar, pois a palavra diz que a quem o Filho liberta, verdadeiramente será livre. Que os caminhos da libertação e da santidade estejam amplamente abertos. Que a força desta oração da manhã nos acompanhe a cada hora. Que ela seja a nossa armadura invisível contra todo o mal. Que ela seja o nosso guia em cada decisão. Que possamos sentir a mão de Deus nos conduzindo, nos amparando e, quando necessário, nos carregando.
Que a nossa jornada hoje seja marcada por testemunhos de portas que se abriram de repente, de problemas que se resolveram de forma milagrosa e de uma paz que excede todo o entendimento humano, preenchendo o vazio da alma. Que a certeza de que o Senhor está à frente, como o abridor de caminhos, nos encha de uma esperança inabalável, que não se baseia no que vemos, mas na fidelidade daquele que prometeu e é poderoso para cumprir. A promessa de Deus é o nosso caminho aberto, a nossa rota segura, a nossa garantia de vitória. Continuamos em um profundo estado de gratidão, antecipando as bênçãos que já estão sendo liberadas. Visualizamos, pela fé, os caminhos se abrindo, a névoa se dissipando, o portão de ferro se dobrando, a montanha se tornando planície. Não apenas esperamos, mas decretamos o avanço, a vitória e o desimpedimento em todas as áreas que clamamos. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo para identificar as novas oportunidades e para trilhar com coragem a rota que nos será revelada. Que o nosso coração seja um solo fértil, pronto para receber a semente da palavra e fazê-la frutificar em bênçãos abundantes. Que a nossa vida seja um espelho da tua glória e um testemunho vivo do teu poder de transformar o impossível em realidade tangível e gloriosa. Que o Senhor nos conceda um dia de colheita, de sorrisos sinceros, de encontros felizes e de propósitos cumpridos. Que a tua proteção nos envolva, nos guarde de todo o acidente, de toda a violência, de toda a má notícia e de toda a surpresa desagradável. Que a nossa boca esteja cheia de louvor e o nosso coração transborde de gratidão. Que ao final deste dia, possamos olhar para trás e dizer: verdadeiramente, o Senhor abriu os meus caminhos e me guiou com a sua mão forte. Recebemos a força da manhã, a luz para o caminho e a certeza da tua presença em cada passo. Que toda a glória, honra e louvor sejam dados a ti, o Deus Todo-Poderoso, o abridor de caminhos, o Deus do milagre. Obrigado por orar conosco no momento de oração. Que Deus abençoe o seu dia. Se este momento foi importante para você, deixe o seu amém nos comentários, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta oração.